Boa noite. Hoje eu, Matheus e Atos, a gente vai falar aqui sobre a Joan Robinson, uma das principais figuras assim do pensamento pós-keynesiano e uma das figuras mais importantes assim do cenário econômico no século XX, né? Bom, a Joan fez parte assim de um grupo de economistas seletos, né, muito importantes no século XX, em Cambridge, na Inglaterra, e os ideais dela vieram um pouco depois do Keynes. Então, assim, ela tomou muito da teoria de Keynes como base e a partir daí expandiu. A Joan dizia principalmente as coisas dela estavam relacionadas com longo prazo, né? Por exemplo, o crescimento econômico no longo prazo e a demanda efetiva no longo prazo, né? Bom, para falar sobre ela, a gente precisa saber o que é a demanda efetiva, né? Que já foi visto em Keynes e que se refere basicamente ao ao nível de gasto total de tudo, assim, consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo, né? E para ela, esse gasto vai ser o que vai determinar o quanto a economia vai conseguir produzir e quanto emprego ela vai conseguir gerar. Isso quer dizer que, por exemplo, mesmo que um país ele tenha trabalhadores disponíveis, tenha máquinas, tenha renda, tenha tecnologia, tenha recurso, até a cacetada toda, isso não vai poder garantir que vai estar tudo funcionando ao máximo possível, né? Que a economia vai estar funcionando no seu máximo potencial, porque o que realmente importa é se existe demanda suficiente para justificar essa produção, entendeu? Bom, a visão tradicional, né, economista, dizia que os mercados eles se ajustam sozinhos, né, que o desemprego é momentâneo, que preços e salários vão se ajustar assim sozinhos ao longo do tempo. E a Joan criticava duramente isso, porque para ela não existe esse ajuste automático, sabe? E na parte das empresas, as empresas elas só veem a demanda presente e futura. Basicamente, as empresas fazem aposta, né? Chute. Elas não conseguem prever o futuro, mas baseado em vários cálculos, fazem apostas, tipo, por exemplo, o cenário vai ser otimista, então a gente vai investir, né? Vai ter demanda e tal, a gente investe. E o contrário também, né? O cenário vai ser o mais pessimista, a gente não vai investir tanto e vai diminuir o investimento. Então, essa oscilação das empresas vai gerar um ciclo econômico que pode perdurar bastante. E então, basicamente, as empresas, né, são instáveis e são muito mais instáveis do que o modelo econômico tradicional assim sugere, né? Os modelos tradicionais sugerem. E, por exemplo, sem investimento, né? Sem investimento, o crescimento e o emprego ficam mais travados e a economia pode permanecer abaixo do pleno emprego por um longo período de tempo. Basicamente, a crítica dela mostra uma coisa essencial, né? Que a economia pode ficar presa por muito tempo no nível baixo de atividade, sem nenhuma garantia de recuperação espontânea, né? Diferente dos modelos clássicos que, por exemplo, botavam que o desemprego é momentâneo, que vai se recuperar, ela acha que pode perdurar por muito mais tempo e que a gente pode ficar numa inatividade. Inatividade não, né? Mas atividade baixa muito mais do que era previsto. Bom, para Joan, era necessário assim ter intervenção estatal, ela enfatizava isso, que o governo precisava agir, porque como o setor privado ele era, né, as pessoas agiam com base em expectativas e as coisas não se ajustavam automaticamente, né? Pode ser que, por exemplo, em algum momento a demanda esteja em queda, precise, né, estimular mais a demanda e o setor privado não consiga fazer isso sozinho. Então, o governo entraria aí, sei lá, com gastos públicos, investimentos estatais, sei lá, projetos para melhorar a distribuição de renda ou mudança nos salários, sabe? Então, o governo teria que intervir para melhorar essa demanda, para esquentar mais a demanda. E segundo ela, sem esse tipo de intervenção, a economia permaneceria travada por longos períodos, sabe? Então, é necessária a intervenção do governo. Bom, e essa teoria da Joan ela foi comprovada várias vezes durante o século XX e XXI, porque, por exemplo, tiveram vários acontecimentos em que o setor privado ele estava meio pessimista, né? E isso acabou freando o crescimento de uma economia, derrubando um pouco mais a demanda. O governo precisou intervir,
né, com gastos públicos ou estímulo à economia, e isso voltou, né, ajudou a retomar o crescimento do país. Beleza, turma? E aqui eu vou dar seguimento ao que o Ricardo falou, com 8 pontos aí, tópicos da Joana de pensamentos e ideias, ok? E esses pontos eles se resumem basicamente num ciclo econômico, tá? Primeiro, o crescimento dependente da capacidade produtiva e do investimento. Ela dizia que, na verdade, o que mais importava em um ciclo de produção não seria a capacidade produtiva, e sim a demanda esperada. Por quê? Para você ter esse aumento, né, da sua capacidade produtiva, você teria que ter um investimento, né, seja em tecnologia, em maquinário, em qualidade de mão de obra e etc. Para você ter esse aumento produtivo, você teria que ter esse investimento. E esse investimento só seria justificado por essa demanda esperada. Se você não tivesse demanda para aumentar a sua produção, você não conseguiria pagar esse investimento. E justamente essa demanda esperada seria ali o tópico do pensamento dela, tá? O tópico não, o centro do pensamento dela, nessa questão de demanda esperada. 2. A economia opera com empresas que têm um poder de mercado. Ela rejeitava ali o pensamento neoclássico, em que seria um mercado de livre concorrência perfeito, né? Ela dizia que as empresas, na verdade, cresceriam e conforme esse crescimento aconteceria, algumas empresas teriam um poder maior de mercado. E aqui eu vou dar um exemplo, justamente para ficar mais didático, tá? Não necessariamente foi ela que deu esse exemplo, mas, por exemplo, uma rede de atacados, né? Uma rede de mercados atacadistas aí. Eles teriam um poder de compra maior e por isso comprariam mais barato. Quando você compra em lotes maiores, né? A mercadoria vem mais barato porque o custo é menor de compra. E eles teriam vantagem em relação às pequenas mercearias de um bairro. Então, se você colocasse esse mercado, né, essa rede de atacadistas dentro de um bairro, você, além de falir esses mercados pequenos pela desvantagem comercial, você estaria sujeito a um novo salário, né, porque só teria ali um emprego primário para os comerciantes, seria do atacadão, ou seja, eles poderiam abaixar o salário e aumentar os custos, né? Você estaria ali justamente à mercê desse tipo de situação. E aqui a respeito dos investimentos cumulativos. Para Joanna Robson, o investimento não é um ato isolado, ele desencadeia um processo cumulativo. Quando você investe, né, você cria emprego, você gera renda, e com mais renda as pessoas consomem mais. Quando você consome mais, você tem um aumento justamente dessa renda esperada. Então, você fazendo essa bola de neve, cada vez as pessoas consumindo mais, e teria um fortalecimento maior na economia, tá? Relação entre salários, produtividade e demanda. Ela tem um ponto aqui bem interessante, que ela falava que os salários não eram apenas custos, tá? Eles também são uma das principais fontes de demanda. Se você não tiver para quem você vender, você não vai ter demanda. Quando você tem salários, né, recorrentes e tal, você acaba criando ali uma demanda dos próprios trabalhadores a consumirem. E aqui eu vou citar também, no ponto 5, a desigualdade reduz a demanda e limita o crescimento, né, justamente dessa disparidade salarial. Quando você tem uma diferença salarial muito grande na população, a classe mais rica, a classe mais privilegiada, ela vai tender a poupar mais, né, e os mais pobres vão tender a gastar mais. Isso geraria um desestímulo ao investimento. Ela cita aqui também um ponto importante, número 6, as expectativas negativas podem levar à estagnação prolongada, né? Se os investidores e também os produtores tiverem uma sensação negativa por qualquer que seja o fator, seja insegurança jurídica, insegurança comercial, baixa demanda, e essa expectativa negativa se consolidar, conforme você tem menos expectativa de crescimento, seus investimentos começam a minguar, você estaria ali consolidando essa baixa, né, esse tempo aí de expectativa negativa, tá bom? E isso geraria um desinvestimento. E ela defendia muito também que o Estado teria um papel central para estabilizar a economia. Ela dizia que o livre mercado ele não conseguiria se autorregular sozinho e ele não voltaria ao pleno emprego. Então, o Estado teria um papel importante para justamente frear essas crises, para justamente fazer a manutenção do sistema econômico, tá? E o crescimento não é automático, ele precisa ser construído, tá? Ela rejeitava totalmente a ideia de que o crescimento acontecesse de forma natural. Ela depende de decisões humanas, políticas, econômicas, condições sociais e instituições. E aqui, justamente, só para fechar a síntese geral dela, ela dizia então que a demanda geraria investimento e esse investimento geraria crescimento, tendo ali a demanda como o primeiro passo. É isso, moçada.